Olá, sejam muito bem-vindos ao Na Paleta. Eu sou o Victor Romancini e hoje eu vou falar tudo sobre bancadas de cozinha. Como eu fiz o vídeo falando tudo sobre cozinhas, eu explanei um pouco sobre alguns temas e um deles foi as bancadas das cozinhas e os materiais que a gente pode utilizar. E vocês perguntaram lá nos comentários e pediram para que eu falasse um pouquinho mais sobre esses materiais, então aqui está o vídeo que eu vou destrinchar um pouquinho de todos eles e como que a gente consegue utilizar, o que é melhor, o que não é, o que cabe no nosso bolso. Então vamos começar falando sobre o granito, que é o mais popular, o que foi utilizado durante muito tempo, justamente por conta de sua praticidade na utilização e o custo-benefício, porque sim, ele é um dos materiais mais em conta que a gente tem hoje no mercado para conseguir trazer essas bancadas para dentro das nossas utilizações nas cozinhas. Ah, o granito preto não mancha, o granito Itaúnas não mancha? Eles mancham sim, cada um da sua forma. Vamos começar falando, por exemplo, sobre o Itaúnas, que é essa daqui, eu trouxe uma amostrinha para que a gente consiga visualizar. Ele tem uma composição que ele também consegue oxidar, então quando ele tem muito contato com água durante muito tempo, ele vai manchando, né? A gente vai conseguindo visualizar essas manchas dele. Mas a praticidade é que ao secar a gente perde essa característica de mancha que ele tem no visual. Então o Itaúnas é uma pedra que eu utilizo muito nos projetos quando a gente quer trazer um efeito visual com uma pedra mais clara, porém com um custo-benefício muito interessante. Aliás, no vídeo da minha casa vocês podem notar, entrem lá depois, vou deixar na descrição do vídeo para que você consiga visualizar. Eu trabalhei com o Itaúnas numa espessura bem fininha também. Mas aí, sobre essas partes de cozinha, você pode acessar o vídeo de cozinhas também, que lá eu conto tudo para vocês. Então nós temos aqui o granito, que é uma pedra natural, mais clara, e ela sim tem a tendência a escurecer com o tempo, com a água e também com superfícies muito quentes. Então nós precisamos tomar cuidado em colocar as panelas quentes diretamente nessas pedras, porque ela sim vai queimar e vai ficar a marca da panela aqui. Ela tem uma resistência bem bacana, isso pode acontecer logo na primeira utilização ou depois de muito tempo. Mas precisamos então tomar esse cuidado e eu preciso falar isso para vocês, né? Para vocês fazerem a escolha correta. Então, opção de granito claro, temos o Itaúnas, o branco Dallas e outros elementos que a gente pode trazer também para trazer essa característica mais clarinha. Quando a gente vai para um granito um pouco mais escuro, nós temos o verde Ubatuba, o São Gabriel, que é esse material aqui, o São Gabriel, por exemplo. Victor, mas ele é o mais fácil porque ele não mancha e ele tem essa praticidade no custo também. Com certeza, o preto São Gabriel, ele é uma pedra bem em conta também, dentro das possibilidades que nós vamos oferecer hoje, mas ele sim é um material poroso, ele também absorve essa água, a diferença é que ele não vai mostrar tanto quanto um material mais claro essa absorção da água. Porém, Victor, a gente consegue colocar panelas quentes diretamente nele? Também não é aconselhado. Como ele é um material natural, ele também vai manchar. A diferença é que na pedra clara, ele mancha escuro, né? Esse apoio da panela que a gente for fazer direto na bancada. Nesse caso, ele fica esbranquiçado. Então você pode notar em algumas bancadas que fizeram essa utilização incorreta e acabou danificando também a pedra do São Gabriel, que é esse granito. Então a gente tem aqui duas opções, com um custo mais baixo, com uma possibilidade muito interessante e sim, uma durabilidade bem legal. Porém, precisamos nos atentar a esses detalhes na hora das escolhas. E para esses elementos como o mármore e o próprio granito, por exemplo, eu sempre aconselho fazer a impermeabilização dessa pedra. Hoje, quando você compra diretamente das marmorarias, você pode pedir essa impermeabilização, mas ela precisa, com o tempo, ser repassado para que a gente consiga sempre dar essa selada na bancada e a gente não tenha essa absorção tão rápida, né, e duradoura, né, dentro do material. Então, tanto para a pedra mais escura quanto para a mais clara, essa impermeabilização é super fácil. Como as possibilidades são diversas aí na utilização dos granitos, tanto mais claros quanto mais escuros,
eu vou deixar aqui na tela para que vocês consigam já preparar o print e tirar aqui as suas dúvidas com relação a outras possibilidades que nós temos. E dentro das possibilidades, um que voltou a ser utilizado com muita frequência hoje em dia é o pitaia, por exemplo, que é um granito mais claro, que ele tem umas pintinhas um pouquinho mais escuras, ele é um pouco mais claro até do que o próprio Itaúnas. Então, o que vai ditar muito com relação à utilização das suas pedras, das suas bancadas, não é o tempo, né? Quando que ele foi utilizado lá atrás, mas a forma como você vai utilizar hoje, né? Mostrando essa reinvenção que nós temos de todos os materiais. Agora vamos então trazer uma polêmica, o mármore na cozinha, utilizar ou não? Primeiro, eu sempre falo que não tem certo e não tem errado, vai muito da utilização e da característica, na verdade, que a gente quer trazer para cada projeto. E lógico, deixar isso muito bem explicado com o cliente na hora da sua escolha para que você faça a escolha correta. E eu contextualizo assim, por quê? Porque o mármore, ele é um material muito poroso. Então, na utilização para cozinha, que foi, na verdade, utilizado durante muitos anos, e foi percebendo que esse material, ele tem uma porosidade muito grande e ele até chega quase a se desfazer com o tempo, né? Dependendo do material, inclusive, que fica acumulado nessa superfície. Eu estou aqui, por exemplo, com o mármore, o Travertino Bahia, né, que é o Travertino Nacional, que a gente consegue ter um pouquinho dessa visualização. Nós notamos aqui nitidamente que os pigmentinhos, né, essas pedrinhas que nós vemos na parte do corte, ela é muito mais espaçada. E é isso que faz com que o mármore seja mais poroso ainda e muito mais mole também. Então, com relação à água, às superfícies quentes e tudo mais, a gente tem que ter uma precaução muito grande nessa utilização dele na cozinha. Mas vocês podem se perguntar, mas Vitor, você já utilizou o mármore na cozinha? Sim. E já conversei muito bem com essa cliente, por exemplo. Aliás, o vídeo vocês já viram e eu conto o tour sobre a obra, onde nós temos o mármore Paraná utilizado. Ele é muito bonito para usar em painéis e tudo mais, fica super bacana, mas a nossa cliente, ela estava ciente, por exemplo, de que ela queria esse mármore porque ela gosta bastante do visual e para ela não se importa em ter essas manchas que contam a história da casa dela. Então, tá tudo certo, é o que eu sempre falo. A gente precisa ver caso a caso e entender as suas necessidades e as suas características para cada um deles. O mármore, ele é muito bacana e foi muito utilizado nessa parte das cozinhas porque nós temos uma gama de coloração muito maior do que os próprios granitos. Então, além da coloração, nós vemos os veios mais marcados, que é o que traz uma personalidade ainda maior. Por isso, e a partir desses mármores, é que vieram outros revestimentos como o quartzo, como os porcelanatos e os ultracompactos, que imitam essas características. Eles vão imitar muito mais às vezes o mármore do que até o próprio granito para poder ter essa representação e a gente ter outras possibilidades de coloração para as bancadas. E no vídeo dos banheiros, por exemplo, você viu que eu comento sobre o mármore ser uma possibilidade de utilização para as bancadas. Então é isso, se você quer o mármore um pouco diferente e se você preza, por exemplo, por esse visual mais natural, o que eu particularmente gosto bastante também, a gente pode deixar de lado esse material da cozinha, que tem essa utilização um pouco mais de trabalho mesmo, a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com a forma como nós vamos usar ela e levar ela para os banheiros, por exemplo, e ter uma utilização muito interessante. Agora, eu vou deixar de lado então o mármore, que eu já explanei um pouquinho para vocês, e eu vou falar sobre o material que é um pouco mais duro de todos esses que eu já comentei. Então, quanto mais duro, mais resistência, menos porosidade a gente tem uma hipermeabilização um pouco maior, justamente porque dentro desse material tem uma composição, um percentual de resina, que são os quartzos. Nos quartzos a gente tem uma gama muito grande de possibilidades, várias empresas já lançaram e lançam ainda outras cores e outras formas de utilização. Esse daqui, por exemplo, que eu peguei, ele tem esses leves brilhozinhos que são quase uns espelhinhos que tem dentro da composição desse quartzo. Então ele é o que a gente chama de estelar. A gente teve uma época que foi utilizado bastante no vermelho, no preto, com cores, mas eu gosto bastante de utilizar ele quando utilizado nessas tonalidades um pouco mais claras, porque aí esses espelhinhos não ficam tão evidentes. Isso está muito linkado com o Sweet Living, que é o método de criação de projetos que eu faço, onde eu prevejo esses elementos fixos um pouquinho mais neutros para que a gente consiga trazer cores em outros elementos.
Então, quando a gente fala do quartzo, nós temos muitas gamas de possibilidade e uma resistência muito maior, principalmente ao acúmulo de água. A parte mais do calor e tudo mais, ainda assim não é uma pedra 100% recomendada para que a gente tenha esse apoio direto de panelas quentes e tudo mais. Então porque ele ainda tem uma composição natural. Apesar da resina que ajuda bastante na durabilidade, a gente precisa ainda tomar um pouquinho de precaução. Mas com relação à água, ele é excelente e a porosidade dele é bem mínima mesmo, com referência aos granitos e ao mármore que a gente já comentou. E quando a gente fala do quartzo, por exemplo, a gente vai ver que a incidência maior dele são cores um pouco mais sólidas e não tanto ranhuradas, né, com veios e tudo mais. Mas alguns ainda representam muito bem algumas pedras naturais, então a gente consegue buscar dentro das possibilidades desse material um pouco mais durável do que as pedras mais naturais, como o granito e o mármore, por exemplo, para que a gente consiga trazer uma diversidade bastante grande dentro do projeto. Quando a gente fala de custo, por exemplo, o granito ainda é a pedra mais em conta, vamos dizer assim. O mármore, dependendo do mármore, desses que tem mais saída, como Travertino Bahia e alguns outros, nós estamos numa faixa média. E aqui a gente eleva um pouco o custo por conta dessa praticidade realmente e de ter a resina, que também aumenta um pouco o custo do quartzo. Diferente dos outros, o quartzo já não precisa da impermeabilização tão corriqueira, porque ele já tem a resina que sela bastante essa porosidade dele. Vamos falar então do porcelanato na utilização das bancadas. Ele vem sendo utilizado agora recentemente, em grande escala dentro dos projetos, primeiro por conta da quantidade de acabamentos que nós temos, de superfície e de possibilidades de personalização. Diferente dos outros materiais já comentados, nós temos uma grande escala porque as empresas estão muito envolvidas em criar realmente superfícies e padrões diferentes para esses porcelanatos. Mas quando a gente fala das bancadas de porcelanato, o ideal é que as bancadas, quando a gente for criar em porcelanato, sejam utilizadas o porcelanato técnico, que é um porcelanato que a superfície e a massa dele têm a mesma tonalidade. Por exemplo, eu peguei esse daqui, que é um porcelanato da Portobello, por exemplo, que é um porcelanato convencional, mas a massa dele já tem a mesma tonalidade da superfície, por exemplo. Então, por que isso é importante? Quando a gente trabalha com as pedras naturais ou até mesmo as sintéticas como o quartzo, quando a gente tem a questão de dar uma batidinha na ponta e tudo mais, o material ele tem a mesma tonalidade inteira, porque é uma massa única que a gente chama. Então, quando ele dá uma lascada, a gente vai continuar vendo o mesmo material. Isso não fica tão evidente. Quando a gente fala do porcelanato, vou virar até desse lado aqui que a gente tem um cortezinho aqui que foi feito irregular, por exemplo. A gente vai ter uma lascadinha nele. Se não tem uma pessoa especializada que trabalha exatamente, um artesão realmente, que trabalhe com a utilização correta dos materiais e do corte, a gente vai ter a presença dessas lascadinhas. O que vai acontecer, da diferença do quartzo, que também acontece, por exemplo, é que a gente vai ver uma massa de outra tonalidade que não é essa superfície com uma impressão e tudo mais, que é o que a gente tem dentro do porcelanato muito presente, né? Que é o que a gente busca normalmente quando vai para o porcelanato. Falando sobre a questão de resistência, o porcelanato é extremamente resistente. E ele tem a questão da impermeabilização também e ele não tem porosidade. A porosidade dele é mínima, de menos de 0, algum por cento aí, que aí depende bastante do que a gente for trabalhar, né, dependendo da marca. Então a utilização dele tem vindo muito alta dentro do mercado, justamente por essa durabilidade e ser um material extremamente fácil de higienização, manutenção, fora a questão estética também. Então, só para a gente dar aquele resuminho, sempre priorize a trabalhar com bancadas no porcelanato, com o material técnico, que é aquela massa do material na mesma tonalidade da superfície. Mas se você quiser trabalhar com outros, tudo bem também. Só saiba que se der uma lascadinha ou alguma coisa na utilização com o tempo, a gente vai expor a massa que é de outra tonalidade da superfície.
Isso acontece bastante, por exemplo, quando a gente vai para os marmorizados. Então aí o mármore ele não vai ter essa massa dele, não vai ser a mesma tonalidade da superfície. Quando a gente fala de custo, por exemplo, nós temos um custo mais baixo do material, porque nós conseguimos achar diversas possibilidades de preços e tudo mais no porcelanato, porém, a gente também tem que pensar a mão de obra tem que ser especializada. Então não adianta você ir lá comprar um porcelanato incrível, lindo, maravilhoso, for aplicar na sua bancada e não investir em um artesão correto que faça essa montagem bem artesanal mesmo, com muito cuidado e com o material correto na hora dos cortes. Porque aí você vai acabar danificando a sua peça e não vai ficar um produto bacana. Aí eu opto sempre por trabalhar com as bancadas em granito e mármores e tudo mais. Agora vindo para a parte dos sintéticos, né, que são pedras compostas, né, pedras não, bancadas compostas, onde tem resina e tudo mais, nós temos diversas outras possibilidades. Uma delas é o Corian, que a gente consegue fazer uma moldagem dessas cubas, por exemplo, eliminar aqueles cantinhos retos, deixar tudo mais arredondado, que tem essa possibilidade de mercado. Mas eu vou trazer um outro aqui que é muito resistente também, e eu separei coisas que são mais semelhantes em questão de utilização e em questão de acabamento, de toque e tudo mais. Esse daqui, por exemplo, é o ultra compacto, que eu tenho ele aqui em 2 espessuras, por exemplo. Esse daqui é da marca Laminato, que eu gosto bastante, e vocês já viram, inclusive, dentro do meu escritório, a bancada da minha copa foi utilizada nela. E qual que é a vantagem do ultra compacto? Primeiro que ele é uma composição de mais de 30 minerais, com essa utilização mais industrial mesmo, então ele foi produzido e ele tem essa impressão também Ultra HD, o que faz com que a gente tenha essa representação muito mais fiel do que às vezes até alguns próprios porcelanatos das pedras naturais. Então você vai ver, às vezes você coloca uma do lado da outra, a representação é muito fiel mesmo, porque aí a gente vai com essa impressão Ultra HD na superfície. A massa dele também é uma massa de cor diferente da superfície, então a gente tem que se atentar bastante na hora dos projetos para que a gente consiga trabalhar com esses ângulos em 45 graus ou a forma da colocação para que a gente não exponha demais essa superfície, né, essa espessura dela. Além da representação de mármores e tudo mais que eu já comentei, a gente está falando de um dos materiais mais resistentes hoje dentro do mercado. Então a gente está falando de porosidade mínima, então a gente está falando de poder colocar sim uma panela quente em cima dessa bancada, dessa superfície, sem se preocupar. Os vídeos que mostram, inclusive, em uma das feiras de revestimento, eles fizeram uma apresentação com o chefe de cozinha flambando os materiais, né, o alimento em cima dessa bancada diretamente, utilizando a faca diretamente em cima desse material para provar realmente essa resistência que ele tem. E outra possibilidade também é a gente conseguir trabalhar com outros toques nesse acabamento. Quando a gente fala de pedras naturais, a gente tem ou uma um pouco mais rugosa, que aumenta a porosidade, ou ela com o brilho. Quando a gente vem para esse material aqui, nós temos a linha Soft Touch, por exemplo, que no toque é extremamente confortável e fica mais aveludado. Fora o brilho e os outros elementos que a gente já conhece nos outros materiais. E uma outra coisa muito interessante é que a gente também pode utilizar esse material, e até por isso que tem espessuras diferentes, para acabamentos diferentes. Então o de 12 milímetros a gente recomenda mais para as bancadas, e o de 6 milímetros com uma espessura um pouco menor, o que vai trazer menos peso, a gente consegue revestir outras superfícies, como por exemplo frentes dos armários, as fundos de bancada, fazer painéis com esse material também, com um peso um pouquinho menor do que a gente trabalhar com uma pedra mais espessa, uma pedra natural. Um dos materiais que é pouco utilizado, por exemplo, aqui no Brasil, mas fora a gente vê a incidência muito maior, é a madeira, por exemplo, na utilização dessas bancadas. Aqui nós temos pouco esse costume, justamente porque o costume brasileiro, por exemplo, é de mais higienização, de esfregar, de ter essa preocupação um pouco maior, por exemplo, com relação à superfície que a gente está trabalhando. Então a gente opta sempre por um investimento um pouco melhor, com maior durabilidade.
A madeira, ela traz um aspecto quente para o ambiente e traz um efeito muito gostoso também com relação a essa característica mais natural que ela tem. A mais indicada hoje para as bancadas é a teca, que na verdade ela vem com várias ripas de madeira que são prensadas e compostas com resina para poder trazer essa resistência e essa durabilidade. Mas sim, a gente tem que encarar isso como um filho praticamente, a gente tem que cuidar dessa bancada para que ela tenha uma durabilidade muito maior. Então você vai ter que resinar ela com o tempo, impermeabilizar, e quando a gente fala do aspecto mais técnico dela, a dureza dessa madeira também vai influenciar diretamente na impermeabilização que essa pedra vai ter e na durabilidade. Mas para quem gosta de utilizar nas bancadas, ela fica muito bonita, como a Farm Sink, por exemplo, que é aquela cuba que sai para fora, fica super bacana. Inclusive em algumas madeiras você pode até fazer ela esculpida também, o que fica super interessante. E na hora que eu tava falando das madeiras, sim, gente, é madeira e não pedra, porque ali no meio a gente confundiu um pouquinho aí, mas tá tudo certo. E quando a gente fala de custos da madeira também, a gente também tem que equalizar esses valores, porque às vezes, até por conta de ser um material um pouco mais específico, a gente também vai ter um preço muito equivalente a outras pedras um pouquinho mais caras. Então, a gente tem que dosar bastante na utilização do material, por exemplo, do estilo de projeto que a gente quer, para ver se vale a pena ou se a gente não vai para um desses materiais que eu já comentei, um pouco mais duráveis. E tem até alguns materiais desses ultracompactos que imitam a madeira, caso você queira essa superfície um pouco mais quente e com esses detalhes. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o aço inoxidável. Ele é muito utilizado nas bancadas de cozinha industrial, por exemplo. Então, ele tem essa característica muito presente da higienização, de ser um material muito prático, porém, ele tem elementos que não é todo mundo, vamos dizer assim, que vai se acostumar. Primeiro que o inox, ele risca com muita facilidade. Então, se você é daquelas pessoas que gosta da superfície sempre muito lisinha, quase como se ela tivesse sempre daquele jeito que lá atrás, quando a gente comprou, eu acho que eu não recomendo a bancada de inox para você. É só a gente ter uma noção pelos eletrodomésticos que a gente coloca, né? O cooktop, essas coisas todas, que de passar uma buchinha ali, ele já vai dar essa riscada. Então pensa isso numa grande superfície. Mas agora, se você já quer ter aquela característica de uma cozinha show e se sentir o verdadeiro chefe de cozinha dentro da sua, você pode utilizar facilmente e vai ser incrível, porque você vai ter essa durabilidade. Na higienização ela é muito prática, como eu já comentei, então a gente consegue fazer a higienização dela por completo, inclusive, e dependendo até dos materiais que você for utilizar de marcenaria e tudo mais embaixo, você vai ter uma durabilidade muito maior com relação ao todo. E ainda o legal é que você consegue trabalhar nas próprias cubas com ela sem as emendas, então sem esses vãozinhos que acabam acumulando um pouco de sujeira, que acontece, por exemplo, quando a gente coloca uma cuba de inox junto com a pedra, então fica aquele filetinho. A gente consegue eliminar isso porque com a bancada de inox a gente consegue fazer ela numa bancada esculpida também. Esculpida não, moldada, né? Porque ela vai pelo molde que é feita a utilização das bancadas e das cubas e tudo mais. Aliás, o processo de criação dessas bancadas é simplesmente incrível. Então vocês viram a quantidade de possibilidades que nós temos de personalização, de custo, o que vai se adequar melhor ao seu gosto e ao seu bolso também. Então aí fica a sua escolha agora definir qual vai ser a bancada ideal, o material para ela que você vai utilizar no seu projeto. Não se esqueça de deixar nos comentários se você gostou ou se tem alguma dúvida, de se inscrever, de ativar a notificação e de compartilhar esse vídeo também. Beijos e até o próximo Na Paleta!